Olá pessoal, meu nome é Fabiane, sou psicóloga clínica na cidade de São Roque e atuo na Bem-Estar Medicina Integrativa. Venho aqui a convite do Instituto HELP para conversar com vocês um pouquinho a respeito desse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer dois convites. O primeiro é para que você participe de maneira anônima do nosso fórum, faça sua contribuição, conte a sua história, traga suas dúvidas, experiências sobre as quais você vivenciou algum tipo de ajuda, um amigo que estava em sofrimento ou passou por alguma dificuldade, ou algo que você vivenciou mesmo e que queira participar conosco para ajudar outras pessoas ao trazer a sua história ou o seu questionamento, a sua pergunta, tá bom? A segunda questão, o segundo convite é a respeito do Centro de Valorização da Vida, o CVV, uma instituição já antiga, muito bacana, é uma organização não governamental e cujo trabalho é justamente de ouvir, de ser uma porta de acolhida, de ajuda, de orientação para pessoas que queiram buscar de forma anônima algum tipo de ajuda, né? Então eles têm vários canais, tem o site e tem o número do telefone muito tradicional, muito conhecido, que é o 188, tá? Eles funcionam, tem uma central 24 horas e se de repente você precisar, quiser conversar com alguém, é um lugar que vai te ajudar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os aspectos mentais, emocionais que contribuem, que levam a pessoa a desenvolver, uma característica, um comportamento que pode vir a levar ao suicídio. Então, para a gente falar sobre esse tema, vocês precisam entender que os números que nós falamos também no vídeo anterior são números alarmantes, né? Então, nós temos cerca de 12 mil registros de óbitos por suicídio no nosso país anualmente. É um número que a gente sabe que é subnotificado. Então, galerinha, quando a gente fala de prevenção, um dos pilares, uma das informações mais importantes às quais a gente tem que se atentar é quais são os fatores de risco associados a esse comportamento, a esse quadro de risco iminente de suicídio. Um deles, a tentativa prévia, então há histórico de tentativas de suicídio anterior e até de automutilação, essa é uma informação bem importante. E se há histórico de doença mental. Então, para a gente, existem algumas informações que vêm da Organização Mundial de Saúde, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, e que traz que quase todas as pessoas que tentaram suicídio ou que vieram a cometer suicídio eram pessoas que tinham uma doença mental em tratamento ou não e diagnosticada ou não. Aí você fala, como é que você sabe que a pessoa tinha uma doença mental se ela se matou, né? Você não consegue fazer esse diagnóstico tardio? Existe um contexto que é avaliado junto aos familiares, as pessoas que conviviam com essa pessoa, que vem a trazer esse diagnóstico pós-morte, a ideação suicida, aquela ideia fixa de que o suicídio ele é uma forma de resolver a vida, resolver os problemas, dar fim ao sofrimento. Existe as tentativas de suicídio e o planejamento de suicídio, tá? Então, são etapas antes do suicídio em si. E todo esse contexto envolve fatores psicológicos, fatores genéticos, ou seja, pessoas que têm histórico de suicídio na família, tem uma bandeirinha vermelha ali sinalizando que pode haver esse componente no DNA, isso ser transmitido na família. Há fatores aí que são culturais, há fatores socioambientais. Então, existem uma série de coisas nessa receita antes efetivamente de a gente ter o resultado, né? Então, por último, pessoal, eu queria falar dos 3 pilares
do pensamento suicida. Então, primeiro, o de que a vivência que ele está passando, a tristeza, o sofrimento é intolerável. Ele não consegue lidar com aquilo. Segundo, tudo que ele está passando é inescapável, ou seja, ele não tem como resolver, aquilo é o fim, né? E por último, e até redundante, o de que aquilo é interminável, ou seja, não vai acabar o sofrimento, por isso para ele a visão de morte é um alívio. A impulsividade é muito comum quando você acolhe uma pessoa que está em crise, no momento de um surto de ideação suicida, no momento em que ela está pensando efetivamente a fazer, né, vocês veem em jornal, na televisão, quando às vezes tem uma pessoa que está na iminência de cometer suicídio, é muito comum, se você acolhe e consegue tratar, você resgatar essa pessoa. Então, é de impulso. Existe toda uma prévia, existe todo um pensamento, existe todo um planejamento, mas dar fim à própria vida vem de um último impulso. É assim, não há mais o que se fazer, é aquilo que vai se cometer. E agir nessa impulsividade, ou seja, agir neste momento de impulsividade, pode ser o grande diferencial para a gente conseguir fazer essa pessoa resgatar-se, né? E voltar a se relacionar bem com a vida. O quadro de pessoas deprimidas no nosso país e no mundo é assim absurdo. Dentro do nosso contexto atual, muito maior ainda. E é importante a gente falar sobre o assunto. Então eu convido você na próxima semana a vir olhar, assistir, acompanhar, aprender um pouquinho do que eu posso trazer para você a respeito de depressão. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero de verdade ter feito a diferença, ajudar você a pensar um pouco mais sobre o assunto. Até a próxima!